Paz, irmãos. Eu queria partilhar com vocês uma mensagem que fala sobre: será que vocês têm sido amigos de Deus? Será que você tem sido amigo de Deus? Será que eu tenho sido amigo de Deus? Será que nós queremos ser amigos de Deus? Então, eu peço, que todos vocês possam estar de ouvidos bem abertos para ouvir aquilo que Deus quer falar aqui conosco neste dia. Talvez este vídeo ele vai ser maior do que todos os outros, mas que possam ouvir até ao fim aquilo que Deus quer falar a nós. Deus, Ele quer nos exortar. Então, que nós possamos ouvir até ao fim. Amém? Irmãos, primeiramente nós precisamos entender que Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Nós fomos feitos para estar na presença de Deus. Deus nos criou para nós estarmos perto dEle, para estarmos pertinho dEle, para sermos os seus melhores amigos. Mas após a entrada do pecado do mundo, lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva, então essa amizade, ela foi comprometida. Ela ficou comprometida. E então esse relacionamento ideal que Deus tinha com o homem foi perdido. Mas com a vinda de Jesus, Jesus sendo o Filho de Deus, o primogênito, Jesus ele mudou essa situação. Quando na cruz ele pagou pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Então o véu do templo ele foi rasgado. O véu do templo que simbolizava a nossa separação, a separação entre o homem e Deus. E então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu ele foi rasgado de cima para baixo. E então, Ele nos deu, e isso nos deu o novo acesso até Deus, o acesso direto até Deus, o acesso a estarmos na presença de Deus, a termos intimidade com Deus, a termos comunhão com Deus. Então, Ele nos trouxe o acesso a termos novamente uma relação de amizade. Uma relação de amizade que foi retomada. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz assim: nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Conhecer e amar Deus é o nosso maior privilégio. E nós sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Olha o que é que Deus diz pela boca do profeta Jeremias. Em Jeremias, do capítulo 9, do versículo 24. Deus diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Se formos ver na Bíblia, irmãos, poucos tiveram o privilégio de ter uma amizade com Deus. Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, Moisés e Abraão, que foram chamados amigos de Deus. Nós vemos o salmista David, que foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Então, mas a pergunta é: e nós? O que nós temos sido? Quem nós temos sido para Deus? Irmãos, hoje em dia muitos de nós perguntam o que significa. O que é que significa Deus me quer como amigo? O que significa isso, Deus me querer como amigo? Se nós formos olhar para a vida dos amigos de Deus na Bíblia, segundo a palavra de Deus, nós aprendemos então 6 segredos para ter uma verdadeira amizade com Deus. E então eu vou estar falando desses seis segredos. Primeiro, nós precisamos, irmãos, conversar constantemente com Deus. Nós precisamos conversar constantemente com Deus. Ou seja,
Nós nunca poderemos ter uma relação íntima com Deus apenas por nós irmos um dia por semana à igreja, ou mesmo participando em todos os cultos ou reuniões durante a semana. Não, isso não chega. Uma verdadeira amizade com Deus, irmãos, ela não se resume somente a isso. Uma amizade com Deus, ela é construída quando nós partilhamos com Ele todas as nossas experiências, toda a nossa vida. Claro que é importante, irmãos, nós buscarmos, ou seja, nós reservarmos momentos no dia para estarmos na presença de Deus, para estarmos a sós com Deus. Mas isso não nos impossibilita de nós andarmos com Ele o dia todo. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, nos diz: orem continuamente. Então, isto significa que nós devemos conversar com Deus sempre. Mesmo quando nós estamos andando pela rua, mesmo quando nós estamos no carro, em casa, no metro, no comboio, não importa. Nós devemos estar... O importante é nós estarmos ligados a Deus 24 horas por dia. Então nós precisamos estar. Segundo ponto, nós precisamos meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia, aquilo que Deus deixou para nós. Então ela é a segunda forma de nós estabelecermos uma amizade com Deus. Então essa amizade ela passa pela leitura da palavra. A palavra, ela passa pela leitura da palavra durante o dia todo. Então isso chama-se meditação. A Bíblia, irmãos, ela nos encoraja a repetidamente a meditar sobre quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele quer fazer em nós, nas nossas vidas. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, quando Moisés passou a liderança a Josué, para que Josué conduzisse o povo à entrada na terra prometida. Então ele lhe disse, e essa palavra ela está em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que tu possas cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. Só assim os teus caminhos prosperarão e tu serás bem-sucedido. Então nós precisamos de falar, nós precisamos seguir aquilo que o livro nos deu, nós precisamos meditar na palavra dia e noite. Para quê? Para que nós possamos cumprir fielmente aquilo que Deus tem para nós, cumprir o chamado, a vocação, o ministério que Deus tem para nós, para que então nossos caminhos possam prosperar e para que nós possamos, na nossa vida e no nosso ministério, ser bem-sucedidos. Então nós vamos para o terceiro ponto. Precisamos ser sinceros com Deus. O terceiro ponto é, nós precisamos ser sinceros com Deus. Então ele é um elemento fundamental de uma amizade mais profunda, de uma amizade mais íntima para com Deus. É nós sermos absolutamente sinceros com Deus. A respeito de nossas falhas, a respeito de nossos sentimentos, de nossos pecados. Irmãos, Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Perfeito só houve um, Jesus Cristo. Mas Deus espera que nós, e Deus insiste connosco, para que nós sejamos absolutamente sinceros para com eles. Só assim nós podemos ser íntimos, ter uma relação de intimidade com Deus. Deus ele lida, irmãos, com todo o tipo de fraqueza que vem de nós. Mas nós precisamos confessar a Ele. E é isso que Ele quer de nós, que nós venhamos a confessar tudo. Que nós não venhamos a abafar os nossos pecados, mas que nós venhamos a confessar tudo a Ele. Ele quer ouvir da nossa boca tudo. A verdadeira amizade, irmãos,
ela é edificada sobre a transparência, onde não há mentira, onde há sinceridade. Olha o que o salmista Davi disse, que está no Salmo 142, no capítulo 2 e 3. O salmista Davi disse: derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Quarto ponto. É preciso obedecer a Deus pela fé. É preciso obedecer a Deus pela fé. Irmãos, todas as vezes que confiamos na sabedoria de Deus e fazemos tudo aquilo que Ele nos diz, mesmo sem compreender, então aí nós estamos a nos aprofundar, nós estamos a aprofundar uma maior intimidade, uma maior comunhão, uma maior amizade com Deus. Olha o que Jesus disse, que está em João, no capítulo 15, do versículo 14. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos digo. Nós só seremos amigos de Deus, verdadeiros amigos de Deus, se nós fizermos aquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos exorta, aquilo que Deus nos alerta para fazer. Então, mas a pergunta é: será que nós temos sido amigos de Deus? Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que nós temos obedecido a Deus? Será que você tem sido? Será que eu tenho sido? A pergunta é: por que é que nós devemos obedecer a Deus? Por que é que nós devemos ser fiéis a Deus? Por medo? Irmãos, na jornada cristã, cada um escolhe o que quer. Para onde quer ir, para onde quer ir. Cada um escolhe o que quer. Para onde vai e para onde quer ir. A jornada cristã é preciso entender que não é para todos. A própria Bíblia nos diz que a fé, ela não é para todos. Infelizmente, a fé não é para todos. Então, a fé cristã, ela não nos propõe uma caminhada de obrigação. Não. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Deus exige de nós compromisso, Deus exige de nós obediência, mas nós escolhemos. Nós escolhemos, não é uma obrigação. Nós escolhemos. Existe um livre-arbítrio, então nós escolhemos. Não é por medo, não é por obrigação, não é por medo, ou não é por imposição. Mas nós devemos obedecer por amor. Seguir o caminho de Deus por amor e não por obrigação. Nós somos chamados para obedecer a Deus como resultado de nosso amor. Nós somos chamados para obedecer a Deus por amor, não por obrigação, não por medo. Jesus disse em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 9 a 10, olha o que Jesus Cristo disse: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, então vocês permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Então nós devemos seguir Deus por amor, obedecer a Deus por amor, não por obrigação, porque nós não somos obrigados a nada. Quinto ponto, precisamos valorizar o que Deus valoriza. Precisamos valorizar o que Deus valoriza. É isso que todos os amigos fazem. Mas eu, quando estou falando aqui em amigos, eu falo de verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos que se importam com o que é importante com a outra pessoa. De igual modo, irmãos, é essa a amizade que Deus quer que nós tenhamos. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, então nós amamos aquilo que Deus tem. É quando nós nos importamos
com as coisas de Deus. Quando nós amamos a Deus, então nós nos importamos com as coisas de Deus. Nós nos importamos com as coisas que Ele se importa. Nós sofremos com as coisas que Ele sofre. E nós nos alegramos com as coisas que lhe dão prazer. Olha o que o apóstolo Paulo disse, que está em 2 Coríntios, do capítulo 11, versículo 2. O zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. O salmista Davi também disse, no Salmo capítulo 69, versículo 9: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que é mais importante para Deus? A pergunta é: o que é mais importante para Deus? Irmãos, definitivamente a redenção do seu povo, a salvação do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam achados, sejam alcançados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus Cristo veio à Terra. Esse é o único motivo que Deus enviou Jesus Cristo à Terra, para salvar. Essa é a coisa mais preciosa que está no coração de Deus, a morte de seu Filho. E a segunda coisa mais preciosa é quando os seus filhos, os seus profetas, a sua luz e sal, os seus cooperadores, os seus ministros, os seus embaixadores, comunicam essas novas às outras pessoas, ou seja, o arrependimento, a salvação, a cruz de Cristo. Para ser amigos de Deus, irmãos, nós precisamos amar as coisas de Deus. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos nos interessar por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós amamos a Deus, então nós precisamos nos importar com as pessoas que passam ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo, as pessoas que estão atrás de nós e as pessoas que estão à nossa frente. Então nós precisamos nos importar com o povo, com a redenção do povo, com a salvação do povo, com a eternidade do povo, porque Deus nos chama para isso. Então nós precisamos nos interessar com aquilo que Deus se interessa, com aquilo que Deus se importa. É aquilo que nós temos que nos importar. Amigos de Deus, os verdadeiros amigos de Deus, eles contam. Os verdadeiros amigos de Deus, eles contam a respeito de Deus, eles falam de Deus. Então será que você tem contado? Será que você tem falado de Deus? Será que eu tenho que falar de Deus? Será que eu tenho que falar de Deus para os meus amigos? Será que nós temos sido amigos de Deus? Será que nós temos falado como amigos de Deus para outras pessoas? Será que a nossa vida mostra que nós somos amigos de Deus? Sexto ponto. Precisamos ansiar ou desejar ser amigos de Deus. Sexto ponto. Nós precisamos ansiar ou desejar ser amigos de Deus. O salmista, os salmos, eles revelam, eles estão cheios desse desejo. Olha o que o salmista Davi falou no capítulo 27, do versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação no seu tempo. Irmãos, esta é uma revelação tremenda do salmista Davi, do amor que o salmista Davi tinha de Deus. Então, mas a pergunta é para mim e para ti: será que nós sentimos desejo, um desejo íntimo de nós virmos e de nós estarmos da casa do Senhor, na casa de Deus? A igreja, será que nós temos um sentimento? Será que esse sentimento nos contamina? Será que há um sentimento muito grande de nós estarmos na casa de Deus, na igreja de Deus? Será que nós temos esse sentimento? Será que nós temos esse desejo? Ou será que nós vamos à igreja por ir, por obrigação, por rotina? O verdadeiro amigo
tem esse desejo. O verdadeiro amigo de Deus tem esse desejo. Ele quer estar, ele precisa estar. Lá é a sua casa. Lá está o seu prazer. O seu prazer, a sua alegria está na casa de Deus. A sua vontade está na casa de Deus. Essa é a sua casa. A casa de Deus é a sua casa. Esse é o verdadeiro sentimento do amigo de Deus, daquele que ama a Deus. Olha o que o salmista falou no Salmo capítulo 63, no versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Será que nós, como amigos de Deus, nós desejamos estar perto dele? Como ele tanto deseja estar perto de nós? Como ele tanto anseia estar perto de nós? O salmista Davi desejava. O salmista Davi desejava estar perto de Deus. E é isto que ele nos revela aqui. É isto que a palavra de Deus nos revela aqui. Então, será que nós, como amigos de Deus, nós desejamos estar perto dele? Será que nós desejamos estar perto dele como ele quer estar perto de nós? Irmãos, a amizade íntima com Deus, ela é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. E é isso que nós devemos fazer e buscar intencionalmente, porque nós queremos, porque nós sentimos vontade, e não por obrigação, não por rotina ou porque alguém diz que nós temos que fazer. A pergunta é, irmãos, para nós realmente queremos? Será que nós realmente queremos esta amizade mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra relação? Continua a pergunta: qual é a importância disso para nós? Qual é a importância disso para nós? Outra pergunta: vale a pena desistir de todas as outras coisas por causa desta amizade para com Deus? Algumas pessoas, irmãos, elas até se aproximam de Deus, elas até se apaixonam por Deus, mas com o passar do tempo elas acabam perdendo esse desejo, elas acabam por perder esse anseio, esse desejo que surge mediante ao primeiro amor. Nós vemos isso no Novo Testamento. Por exemplo, na igreja de Éfeso, de Efésios, conforme está escrito no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse nos diz, no capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: contra vocês, porém, tenho só isto: vocês abandonaram o seu primeiro amor, ou o vosso primeiro amor. Tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor. Deus, irmãos, Ele quer se relacionar connosco. E Ele fará tudo o que for necessário para que isso aconteça na tua vida e na minha vida. Deus quer ter maior intimidade connosco. Logo, nós podemos começar a buscá-lo agora mesmo. Nós podemos começar a buscá-lo agora mesmo. Se nós já perdemos essa vontade, se nós perdemos essa necessidade, se nós perdemos esse primeiro amor, então nós podemos começar a buscá-lo agora mesmo. E essa palavra ela está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. Deus nos diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Irmãos, então é entre ti e Deus, é entre mim e Deus. Talvez tu tenhas perdido o teu primeiro amor, talvez tu já não tenhas mais necessidade, talvez já não tenhas mais vontade. Então está na hora de tu buscares. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, 13, versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então é preciso tu buscares Deus com todo o teu coração. Só assim tu vais lhe achar novamente. Só assim tu vais lhe buscar. Somente assim tu vais achar. Não percam, irmãos, não percam esta oportunidade. Não percam esta oportunidade que Deus nos dá. É uma oportunidade. É Deus a te chamar. É Deus a nos buscar. É Deus que te chama, é Deus que te chama, é Deus a te buscar, é Deus que te exige,
que tu vais a Ele com todo o teu coração. Ou seja, é Deus a te chamar, a tu buscares dessa forma, que haja um coração sincero, que haja um coração puro. E então vais o achar. Ele promete isso. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares com todo o vosso coração. Se tu buscares Deus com todo o teu coração, então tu vais achar. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. Então, já concluindo, não há nada, absolutamente nada, irmãos, que possa ser mais importante para nós que se não for desenvolver essa amizade com nosso Deus. E esse é o relacionamento, que nunca terá fim. Este relacionamento com Deus, esta intimidade com Deus, esta comunhão com Deus, irmãos, ela nunca terá fim, ela nunca vai acabar, será para sempre e ela durará para todo o sempre. Porque a Bíblia fala que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus prevalece. Então a palavra de Deus prevalece, a intimidade com Deus prevalece, a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus prevalece para todo sempre. Então, só que o problema, irmãos, é que muitas pessoas perdem a coisa mais importante nesta vida, que é Deus. E elas perdem isso por quê? Porque elas não conhecem esse Deus que é lindo, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que nos ama tanto, e esse Deus que anseia, que deseja tanto ter maior comunhão, maior amizade, que quer-nos como melhores amigos e quer que nós tenhamos Ele como melhores amigos. Mas, irmãos, a minha última pergunta é: você perdeu isso? Será que tu perdeste isso? Será que tu perdeste essa amizade? Ou será que tu nunca tiveste essa amizade? Mas será que tu queres ter essa amizade a partir de hoje, a partir deste momento? Então glória a Deus por isso. Porque há esperança para ti. Há esperança, sabes porquê? Dá graças a Deus, irmão. Dá graças a Deus, porque Deus, Ele escolheu este momento. Deus escolheu esta oportunidade para tu poderes ouvir esta mensagem, para tu poderes ouvir este vídeo. Ele te deu esta oportunidade. Ele te deu esta oportunidade de mudar. Ele te deu esta oportunidade de poderes ouvir aquilo que Ele quer de ti, aquilo que Ele quer de ti, aquilo que Ele deseja de ti. E então há esperança. E essa esperança, ela está no livro de Tiago, no capítulo de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8. Olha o que Deus diz neste momento para ti. Olha o que Deus diz. Olha o que Deus fala para ti neste momento. Neste preciso momento, Deus diz: se tu te aproximares de mim, se vocês se aproximarem de mim, eu vou me aproximar de ti. Eu vou me aproximar de vocês. É Deus a falar para ti. É entre ti e Deus, irmão. Neste momento é o teu face a face com Deus. Neste momento o negócio agora é entre ti e Deus. É entre mim e Deus. Não desperdices isso, irmão. Ninguém vai poder interferir entre ti e Deus. Neste momento é entre ti e Deus. Não desperdices isso. Não desperdices esta oportunidade que Deus está-te a dar. Que o Espírito Santo Ele possa vir falar. Que o Espírito Santo Ele venha falar profundamente ao teu coração. Que o Espírito Santo Ele venha falar profundamente a cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém?